Hoje a gente vai falar sobre compulsão na quarentena. Como é que você tá? Você tá comprando coisas pela internet? Você tá dormindo demais? Você tá até maratonando filme, né? Aquela pessoa que pega de sexta a domingo, fica maratonando a madrugada inteira, não dorme nunca mais. Como é que tá você compulsivo nessa quarentena? Eu posso dizer que eu tô mais ou menos assim. Eu tô até que equilibrado, tô tentando não comer muito também. Às vezes eu como, sei lá, uma pizza, aí vai um Danete, um negócio. Aí eu tento dar uma segurada. Mas eu tô me controlando. Eu vou chamar meu convidado já aqui. Ele já está. E eu quero saber de vocês. Vocês podem mandar também como é que vocês estão nessa quarentena, tá? Oi, Cristiane. Vamos ver aqui. Aqui. Que é o Guga Mendes, meu convidado hoje, pra gente discutir e conversar. Podem mandar perguntas também, tá bom? Pra gente conversar sobre. Tô eu e a Cristina Aguilera esperando o Guga hoje aqui. Oi, meu querido. E aí, Márcio? Tudo bom? Tudo e você? Também, tudo jóia, bom falar com você. Olha só, a gente vai falar, ó, a Tarsila comendo tudo que vê pela frente. Aí aqui mandou, aqui não tem din-din para ser compulsivo, mas tem gente que não tem dinheiro e é compulsivo mesmo assim, né? Gasto que não tem. Tem isso, né, Sem Guga? dúvida. Bem-vindo à nossa live. Obrigado, Márcio. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, TV Tech. Apesar da temática não ser muito agradável, é sempre um prazer poder levar o conhecimento e a psicologia aí mais próximo de todo mundo. O Guga, compulsão nunca é uma coisa boa, ou em algum momento ela é. Então, na verdade, pela definição do termo, não. Assim, ao que ela está realmente se referindo dentro dos processos de saúde mental, quando algum comportamento ele passa a ser configurado como compulsão, a gente está falando realmente de uma disfunção, de uma manifestação comportamental que vai sim gerar prejuízo, seja a curto prazo ou então a médio e longo prazo. E como é que a gente segura essa compulsão, principalmente num momento tão complicado como esse? Eu acho que começa com uma pandemia, na sequência vem uma loucura que acontece, enfim, né, no Brasil. Tudo começa a deixar a gente muito ansioso. Essa coisa, a ansiedade e a compulsão, elas caminham juntas? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que os principais transtornos que apresentam o comportamento compulsivo, eles têm por base um processo ansioso. Agora, o que é legal de dizer, Márcio, assim, que para quem trabalha já com ansiedade, com compulsão, não está vendo essa manifestação agora, né? Assim, está vendo desde sempre. Então, para a gente poder falar disso nesse momento, a gente precisa voltar um pouco à casa aí antes da pandemia, porque é muito interessante pensar que nós somos uma sociedade compulsiva, né? A gente tem uma tendência compulsiva. Claro que talvez não dentro do diagnóstico, mas se a gente observar a sociedade de uma forma geral, é um consumo excessivo por alimento, por produto, uma sociedade que muitas vezes tem uma relação direta com certas substâncias, com droga. Claro, eu não estou generalizando, mas se a gente olhar para a tendência que a gente estava seguindo, né, do antigo normal, como muita gente está dizendo por aí, a gente já via padrões de compulsão, né, sendo cada vez mais presentes, tanto que a Organização Mundial da Saúde, antes mesmo da pandemia, ela já tinha um dado muito alarmante de que o Brasil é o país com o maior número de diagnóstico de ansiedade do mundo inteiro. Que loucura. Então assim, a gente tem 9% da população brasileira tem algum tipo de diagnóstico de ansiedade, lembrando que a ansiedade, ela não necessariamente se manifesta com comportamentos compulsivos, mas há uma tendência de que as compulsões estejam sempre tendo um processo de ansiedade como fundo, né? Então, assim, a pandemia, claro, ela tem todas as suas variáveis, as suas questões que a gente pode explorar mais para frente, mas a compulsão já era um padrão. Então, a gente fala que para aquele indivíduo que já era compulsivo, a gente já entende que esse sistema de restrição, ele pode fazer com que o indivíduo manifeste mais ansiedade e por aí ele pode talvez explorar ou pelo menos ter mais tendências compulsivas nesse momento. Mas eu achei importante dizer isso para todo mundo, porque a gente acha que a pandemia trouxe compulsão nas pessoas, mas na verdade a compulsão ela já existia, né? Eu estava vendo na semana passada, quando o comércio abriu, né? Quando tudo começou a ficar um pouco mais flexível na nossa vida, quando Uhum. parecer que está tudo meio normal de novo, a gente viu na segunda-feira o centro da cidade lotadíssimo, né? E a semana seguiu assim, as pessoas saíram de casa. Isso acaba sendo reflexo também dessa ansiedade com compulsão. Eu vi gente que queria comprar uma caneca, eu vi gente que queria comprar uma caneta.
acabou virando uma loucura, né? Para você sair de casa. Isso acaba sendo uma compulsão? Como é que é? Então, na verdade, ela possivelmente não se configura como uma compulsão dentro desse lugar patológico que a gente fala, mas porque os compulsivos, de fato, esses que têm o diagnóstico ou que de alguma forma sofrem muito por não conseguir controlar, né, esses comportamentos repetitivos e tal, eles estão dentro de uma categoria. Mas a gente consegue ver algumas manifestações compulsivas e todos nós estamos sujeitos em alguma fase da vida a perder um pouco a mão nesse equilíbrio desse comportamento, né? E claro, a gente tem que pensar que cada um vive a sua própria pandemia, né? Assim, cada um vive a sua condição de isolamento a partir do seu lugar social, da sua condição, né? Então tem gente que fala que está todo mundo no mesmo barco, quando na verdade não, está cada um dentro do seu barco, da sua condição, para poder viver a pandemia a partir do seu olhar. E aí a gente tem esses fenômenos, sim. Então, assim, tem uma galera que nesse processo de isolamento, de perda da circulação social, passou a consumir menos, passou a ter comportamentos mais controlados de alguma forma. E aí há uma preocupação que a gente tem muito grande no processo da volta, né? Porque uma coisa é como manter as pessoas dentro de casa. Outra coisa é como é que libera as pessoas para serem reinseridas numa dinâmica social que pode acontecer isso que você está dizendo. Então, algumas pessoas podem ter, por vivenciar um processo de repressão muito forte, e a psicologia estuda mecanismos de repressão desde sempre, né? Quando você reprime muitas vezes, a hora que você libera, aquilo perde a mão, mas normalmente tende a perder a mão por um período de tempo, assim, né? E é o que a gente espera para realmente não cada vez ficar mais tendo prejuízo nesse processo. Mas não é todo mundo. Então tem gente que está até receoso de se reinserir, está querendo reavaliar novos padrões comportamentais para se reinserir nesse nova forma de vivenciar. Então tem de tudo, né, Márcio? Assim, e a psicologia está aí justamente para tentar entender nesse momento quais são as principais variáveis e os padrões que a gente tem. Talvez seja uma coisa assim, a gente talvez não consiga viver sem o excesso. Você estava falando aqui agora, eu estava lembrando daquele filme, daquele documentário que tem na Netflix que chama The Minimalist, que mostra as pessoas que vivem com menos. Isso não significa que você não vai precisar sair para jantar ou que você não vai precisar comprar uma coisa. Por exemplo, eu nessa pandemia, nessa loucura toda, eu comprei uma televisão nova para minha casa, que era uma coisa que eu queria há muito tempo. E aí, como eu vi que eu conseguia comprar, eu falei, eu acho que eu vou comprar agora. Acho que é o momento, porque é o momento que eu estou em casa, que eu estou vendo muito filme. Então, eu acho que cabe no meu orçamento, eu vou comprar. Mas é uma coisa válida. Mas as pessoas, elas compram compulsivamente por isso, porque elas precisam também mostrar para os outros. Eu acho que mistura muita coisa, né, Guga? Muito, muito. Eu acho que cada caso a gente tem que fazer uma avaliação aí mais particular. Mas, assim, há uma diferenciação entre o comportamento de consumo e o comportamento compulsivo, né? Então, assim, nós vivemos uma sociedade capitalista. Então, não tem como a gente falar de um organismo que dentro do sistema capitalista não vai, de alguma forma, consumir coisas, né? E, de fato, essa aproximação ou reaproximação do lar, dos home offices, né, do ficar em casa, vai fazer com que haja um direcionamento desse consumo. Então, a gente está, talvez, mudando o objeto de consumo para poder deixar nossa casa mais confortável, como você disse, né, ter aí um pouco mais já que a gente está passando mais tempo em casa. Agora, quando a gente abre mão dessa tomada de decisão, quando a gente vê que o organismo ele não está, na verdade, fazendo uma análise sobre os seus comportamentos de consumo, aí sim eu posso ultrapassar essa linha. E é por isso que eu falo que a compulsão, que é a partir dessa linha ultrapassada aí, ela traz muito prejuízo, porque é como se o indivíduo ele não tivesse mais no comando, na tomada de decisão desse comportamento. E aí existe um processo que cria-se uma codependência do consumo ou de qualquer outro comportamento compulsivo, né? É como se ele não fizesse isso, ele não fica emocionalmente saudável, ele não fica emocionalmente equilibrado. Então, até para as pessoas não se preocuparem, ou pelo menos não acharem que está todo mundo compulsivo, a gente tem essa variável, né? Assim, o teu comportamento de consumo, o teu comportamento relacionado a certas manias ou certos padrões, ele está atrapalhando a sua vida? Você está deixando de fazer coisas importantes? Você está deixando de fazer coisas vitais porque você tem necessidade de consumo? Então aí é onde a gente precisa ficar um pouco alerta para entender de que momento que você perdeu a mão aí. Guga, a gente está falando de consumo, né, de comprar, de capitalismo, mas existe uma compulsão que talvez as pessoas não percebam, elas vão fazendo, né, elas têm essa compulsão e não percebem que é a compulsão na comida.
É jogar a ansiedade, o medo, tudo isso na comida. E isso é muito Uhum. comum. E eu acho que nesse Muito. período, quando você vai ouvir tanta notícia ruim, você fala, deixa eu pegar meu Danete aqui, deixa eu comer uma Uhum. pipoca, deixa eu agora comer um pé de moleque, a pizza, não sei o que. Vai indo, né? Coca-Cola, e toma um litro de Coca-Cola. Que é uma compulsão perigosíssima também essa, né? Super. É, eu acho que ficou muito frequente realmente, né? A gente até vê nos memes da internet, as pessoas tratando com humor realmente, porque dessa forma a gente fica, né, sobrevive um pouco melhor. Mas o que que acontece na questão, até não só do consumo de produto, mas no consumo de alimento, assim? A gente estabelece uma relação com a alimentação que não é só uma relação de nutrição, né? A gente não usa o alimento como recurso nutricional somente, né? Seres humanos, na maioria das vezes, utilizam a alimentação como fonte de prazer, né? Prazer, satisfação e realização. Então, a pandemia nos impede, na verdade, de manter certas atividades ou certas variáveis que nos davam prazer, né? Então, a gente está tendo uma série de frustrações. Não pode fazer isso, não pode ir em tal lugar. Então, restringindo a possibilidade de busca de prazer, a gente acaba, óbvio, acessando aquilo que está mais fácil, aquilo que está possível e que é a alimentação. Então, assim, ao longo do dia, todo esse quadro de frustração que a gente está vivendo, seja pelas ameaças, pelos medos, seja pelo cenário econômico, seja por todas as atrocidades políticas que a gente está vendo aí. Então, toda essa dinâmica de frustração, o organismo busca alguma compensação. E aí o prejuízo da alimentação é esse, porque a alimentação ela tem um acesso fácil, né? A gente fala muito de drogas lícitas, ilícitas, substâncias e abuso de substâncias. E a comida tá ali. Então, assim, ninguém foi impedido de se alimentar, né? Inclusive, os deliveries todos estão aí para continuar mantendo a gente com acesso rápido e possível à alimentação. E é aí onde a gente perde a mão. Eu até nos meus clientes, né, até as pessoas que buscam um instituto para tratar ansiedade, estresse, a gente montou um programa, na verdade, na premissa inicial dos primeiros 30 dias, né? Então hoje, falar dessa situação 90 dias depois, a gente está falando de uma outra situação, né? Emocional, inclusive, que é muito mais uma situação de estresse, Márcio, do que uma situação somente de ansiedade. Era uma situação de ansiedade antes, mais de ansiedade, ainda é, mas era mais de ansiedade, de medo, de incerteza do que vai acontecer, quanto tempo vai durar. Conforme a gente está vendo um cenário se estender, a gente está, na verdade, lidando com o estresse, né? O cansaço, o olhar para as mesmas coisas, lidar com as mesmas coisas. E mais um mecanismo que tende a ser depositado na alimentação como fonte de prazer. De pegar aquele leite condensado e ó, tomar aqui para dar uma relaxada e ficar aliviado, né? Eu É, fiz sem isso, meu dúvida. Deus do céu. Não tem como, né? Claro, você é um especialista. Vou ter que te perguntar isso também. Aliás, eu quero saber das pessoas aqui embaixo que estão mandando mensagens, se elas também foram compulsivas, se elas comeram bastante, qual foi a compulsão delas nessa quarentena. Mas você, como É. especialista, você teve alguma compulsão também? Então, você sabe que eu, na verdade, eu acho que a primeira reação, na verdade, eu como ser humano mesmo, independente da minha prática profissional, foi ficar um pouco mais silenciado. Então, acho que as minhas primeiras semanas, elas foram semanas de um maior resguardo, assim, para tentar entender, na verdade, o que estava acontecendo. E aí, uma das ações foram na alimentação, assim. Então, o primeiro mês, como ainda tinha aquele estigma de talvez seja apenas 30 dias, meio que você não fica muito preocupado com o que vai acontecer com a alimentação que você está tendo naquelas semanas, porque possivelmente da idealização você iria recuperar ela depois. Passado o primeiro mês aí, claro, eu tendo aí um pouco de conhecimento, já me alinhei para tentar entender um pouco melhor que se eu passar nesse processo mais tempo do que eu gostaria, vamos ter alguns prejuízos, né? E aí, na verdade, uma das práticas que a gente normalmente orienta nos processos psicológicos é a importância do estabelecimento da rotina, né, Márcio? Porque assim, quando a gente estava na vida anterior a isso, a gente tinha compromissos, a gente gastava energia com outras coisas, a gente era distraído por outros estímulos. E isso, numa dinâmica de consumo ou de compulsão, ela se dilui para quem não tem, né, na verdade, o diagnóstico de compulsão. Então ela se dilui, as coisas elas na verdade se distraem por outros estímulos. Então quando você está só em casa ou está só em determinado ambiente, diminui esses estímulos. Então se você não mantiver uma rotina
que não precisa ser totalmente rígida, mas que ela tenha certos compromissos, que você separe bem o que é obrigação do que é lazer, né? Você começa a ter melhor manejo desses desejos que ficam aflorando ou sendo mais manifestados, entendeu? Então, para mim, na verdade, o tempo me ajudou, assim, eu consegui pessoalmente me equilibrar mais com o tempo, mesmo sabendo que a gente está vivendo um processo difícil. É difícil. Então, assim, não tem como esperar que um organismo esteja equilibrado, né? Tem cliente meu que fala assim, eu tô tendo dificuldade para dormir. Eu falo assim, então, mas você queria dormir bem numa pandemia? É meio estranho, né? Assim, a gente tá totalmente bem numa pandemia, assim, claro que é sempre uma oportunidade de se desenvolver, mas ter reações e ter desequilíbrios está tudo certo. Só tem que estar avaliando quanto esse desequilíbrio traz de prejuízo, né? Que não pode ser maior do que a própria pandemia, né? Com certeza. A única compulsão que eu queria ter na minha vida era aquele meme da Gretchen, que é eu tenho compulsão em seduzir. Era o único que eu queria. Que essa seria maravilhosa, essa pandemia, mas infelizmente não dá. Inclusive, ela está no 18º casamento. Como é que ela anunciou que ia Era casar de novo? compulsiva em casar ou não? Então, né, assim, não acho que não há contraindicações, né, de casar, assim, né. Tudo bem que existem regras sociais aí tradicionais que vão dizer o contrário do que eu estou dizendo, mas como eu acredito na diversidade, na natureza do indivíduo, eu acho que cada um faz a própria regra. Então, se não há prejuízo, tá tudo certo, casar 10, 20, 30 vezes. Né? Guga, olha, a Ivana Argolo perguntou se existe uma diferença entre a ansiedade doença e a ansiedade por motivo. Sem dúvida. A gente fala que a ansiedade, na verdade, não é um problema. Né? Eu sei que existe todo um senso comum de vilanização da ansiedade, mas a ansiedade é um mecanismo de defesa. Ela é, na verdade, uma reação que o nosso organismo tem de proteção de futuras ou possíveis ameaças. Então, toda vez que eu visualizo uma ameaça, o meu corpo entra no estado de alerta, primeiro mental, depois ele envia comandos para o meu sistema fisiológico, eu entro em estado de alerta para justamente me proteger daquela ameaça. Quando esse processo de defesa ele ultrapassa esse limite, então eu faço isso em demasia, ou eu temo ameaças que não são ameaças, ou de alguma forma o temor da ameaça eu não encontro alternativas, então eu entro num processo de desespero, aí eu estou falando de uma linha que pode, na verdade, se referir a uma duração, a uma intensidade, e aí realmente eu posso falar de um quadro de ansiedade mais patológico, mais doentio. Mas a ideia nunca é, e aí essa é uma bandeira que o Instituto Inspirai, que é o instituto aqui de Jundiaí, referência à ansiedade e estresse, é uma bandeira que a gente carrega muito, porque as pessoas elas vêm com o discurso de querer eliminar a ansiedade. E se você elimina a ansiedade, o que inclusive nem é possível cientificamente, né? Você na verdade gerencia a ansiedade, você perde o seu mecanismo de defesa. Então você cai no buraco várias vezes, porque você não mais se atenta às ameaças. Então, se a gente não mantiver um índice de ansiedade nesse período, inclusive pandêmico, a gente não se cuida, né, Márcio? E a gente vê aí muita gente destemido que está colocando em risco não só a si mesmo, como muita gente. Então, acho que eu respondi aí a pergunta dela. Não, foi ótimo. Olha, a Sabrina Scarelli falou que a gastrite dela não atacava desde os 25 anos e aí voltou com tudo aos 41. Eu acho que isso, gastrite, herpes, muita gente teve herpes, né? De estresse, preocupação, né? Que saiu. Sim. Foi uma loucura. A Márcia Mingotti falou que, ó, meia lata de condensado com pão. Essa aí é uma compulsão zona. Aí a Marise Leal falou que na realidade dela está se alimentando super saudável. Que bom. A Letícia aqui, ó, no @Let's, minha compulsão está sendo comprar como se não tivesse fatura do cartão para pagar no mês seguinte. Pelo amor de Deus, se segura, mulher. Pelo Que amor isso, de Deus. Né? Não, sem dúvida. Mas é legal que as pessoas estão falando, né? Assim, eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe, até esse fenômeno das lives, né? Da gente estar em casa e se comunicar de casa, ele aproxima um pouco as pessoas dessa intimidade. Então a gente está vendo aí as celebridades de alguma forma, claro, dentro dos seus contextos aí sociais, mas manifestando as suas dificuldades, né? As pessoas mostrando que elas estão realmente passando por processos difíceis, porque de fato é uma experiência muito difícil. Então é legal que todo mundo esteja falando, porque até o primeiro processo para você entender qual é a melhor alternativa para você é reconhecer que você está passando por algum problema ou reconhecer que você está tendo alguma dificuldade, né? Então não tem que ter vergonha de manifestar, de dizer, olha, estou descompensado nisso, estou sentindo tal coisa, estou perdendo a mão naquele comportamento. Porque agora é uma hora de uma extrema possibilidade de autoconhecimento. A gente saiu daquele ritmo hiperacelerado, a gente entrou nesse numa
grande oportunidade de reavaliar o nosso próprio limite. E Qual? Que eu não muita tô gente... sabendo essa, Guga. Não? Eu ainda não saí dessa. Porque eu virei um compulsivo para trabalhar, é uma loucura, né? Porque assim, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é trabalhar. Então, eu tô trabalhando mais ainda e comecei a virar um compulsivo para o trabalho. É muito louco isso. Então, minha cabeça não parou de pensar. Isso também é uma compulsão, né? Então, a gente tem, né, organismos que são workaholics mesmo, pessoas que têm uma certa dependência com a produtividade, com esse lugar do trabalho. Mas é isso que eu falo para você, assim, a gente só vai compreender algum comportamento repetitivo ou em demasia como compulsivo quando existe um prejuízo atrelado a isso. Tá. Então, assim, trabalhar demais, a gente vai precisar entender o que é demais. Então, assim, não é porque a sociedade fez uma convenção de que trabalhar 8 horas por dia, 6 horas por dia é o ideal, que aquele indivíduo que trabalha 10, ele está fora do padrão. Na verdade, cada organismo tem um funcionamento, né? Eu vi nesse período todo também, até trazendo para as pessoas aí, esse conflito que muita gente está tendo com a tal da produtividade. Então, uma parte da população se cobrando de produzir e a outra parte da população se culpando de estar produzindo. Né, se sentindo mal de estar produzindo. E, na verdade, quando eu falo dessa possibilidade da gente reavaliar o nosso ritmo, é isso, talvez eu descubra que o meu ritmo seja esse, meu ritmo seja mais acelerado, eu curta, eu tenho um prazer em produzir. Né? Mesmo cerceado das possibilidades de interação social pessoal, eu consigo me adequar e continuar produzindo porque isso faz sentido para mim. Agora, tem uma parte da população que está experienciando um novo ritmo e talvez nem queira voltar àquele ritmo de antes. Né? Isso a gente tem ouvido muito, pessoas dizendo assim, se eu pudesse, eu trabalharia de casa mesmo depois da pandemia, ou eu faria uma redução, ou eu faria uma nova formatação, então isso é possível. Por isso que a gente tem que olhar cada caso como um caso mesmo. Tipo a Letícia Birolin. A Letícia colocou aqui, minha compulsão está sendo jogar meu tempo fora com coisas inúteis e me sentir mal depois. Olha que loucura, né? É um ciclinho, né? Tem um ciclo aí que a gente fala, né? Ó, eu acho que Letícia, né? Você falou o nome dela? Acho que é, Letícia. né? A Letícia, ela sofre uma coisa que está muito associada à nossa cultura de que para ser feliz e ser realizado, você precisa cumprir certos estágios da vida, você precisa ascender, você precisa produzir, construir, e aí a sociedade meio que criou esse padrão do que é inútil e do que é útil. E eu vou dizer uma coisa para a Letícia, assim, um dos mecanismos de melhor acesso à gestão emocional e equilíbrio de ansiedade é a meditação. E até, né, você teve uma fala com a Time recentemente, né, uma entrevista com ela, e independente da prática, se é uma meditação espiritual, budista, ou uma meditação neurocientífica, a meditação o que é? Na verdade, é uma prática concentrativa para que você foque em um único objeto. É como se você tivesse um treino de esvaziar a mente. Mas, assim, de uma forma bem senso comum, é como colocar o seu organismo numa condição de nada ou de muito pouca coisa. E isso traz um benefício muito grande. Então, essa ideia de que, assim, eu estou fazendo coisas inúteis, isso é um problema, na verdade, a gente precisa entender o balanço disso, né, Márcio? Porque a sociedade hiperagitou todo mundo. Então, agora que a Letícia está tendo a possibilidade de fazer nada, ela se sente culpada, ela se cobra de ter que fazer alguma coisa. E olha como não é a pandemia a doença, né? Assim, a pandemia é um problema, mas ela não é o problema, né? O problema somos nós. É como a gente construiu as regras, é como a gente enfrenta as regras, é como a gente se desrespeita. Então, esse é o cuidado. Você sabe que eu tinha, antes da pandemia, eu acho que a minha compulsão era de fazer muita coisa, sabe? De querer o Uhum. tempo todo estar fazendo coisas e marcando. Eu tinha, acho que 4, 5 viagens marcadas. Eu tinha, enfim, era uma compulsão em estar sempre ativo na vida. Quando começou tudo isso, eu precisei parar e eu não tinha mais o que fazer, né? Entre aspas, eu estou Uhum. trabalhando, claro, mas eu chegava na minha casa e eu não tinha mais o que sair, que fazer o curso, que ir para balada, que viajar, não tinha mais isso. Mas para mim foi um momento do tipo, que alívio. Eu consegui Uhum. parar, eu tive que ser obrigado a parar. E a gente foi Uhum. meio obrigado. Então essa Uhum. compulsão para mim eu consegui entender que eu tinha essa compulsão e consigo agora voltar de uma outra maneira quando as coisas forem voltando ao normal, né? Acho que é mais ou Uhum. menos isso. Sim, sim, você vê, existe um benefício nisso, né? Assim, é claro, eu não estou defendendo a pandemia como sendo uma coisa boa, ela de fato não é. Mas, como toda crise, a gente tem a possibilidade de fazer um olhar de algum tipo de aprendizado, de algum tipo de exercício,
Então, como a gente já não controlava as coisas antes, a gente está, na verdade, percebendo que a gente não controla de fato as coisas, quando nós somos acometidos por algo que eu não decido, eu posso decidir o que eu vou fazer com isso. Então, eu não posso mais sair, ok, mas então o que, que eu posso fazer ficando em casa, né? E esse é o segredo. Porque, de fato, não há uma perspectiva de retorno rápido àquele padrão de vida, né? Mas eu nem, na verdade, defendo que seja feito isso. Mas a gente precisa começar a entender o que é que pode ser feito dentro dos limites que estão agora impostos na nossa dinâmica. Você vê, a Ana Paula falou aqui que os produtos de limpeza não rendem de tanto limpar a casa. Tem gente que virou compulsiva em faxina Muito. também, né? A pessoa vê um negocinho Muito. já fica ali, ó, limpando, passando álcool gel, tudo, né? O tempo todo, né? Tem essa Sim. compulsão também. Eu acho que a limpeza, na verdade, tem uma relação direta com toda essa fala aí de vigilância sanitária, de higiene. Então, assim, a gente foi realmente direcionado e indicado que se fizesse mais, que redobrasse os cuidados. Mas é isso, nesse lugar de cuidado, né? Assim, quando a limpeza ou quando o comportamento de limpeza ele me impede de qualquer outra coisa, de me relacionar com as pessoas de casa, de trabalhar se eu estou trabalhando, de me distrair, aí é o limite onde eu falo, opa, perdi a mão, preciso de uma ajuda para poder desapegar disso, né? Então, realmente, tem que olhar por essa ótica para poder fazer essa diferenciação. Guga, tem mais duas perguntas, uma minha e a outra eu vou fazer da Elaine para encerrar o nosso papo. Eu queria saber se compulsão e toque são coisas próximas, parecidas ou não. Tá. O toque, ele é um transtorno, né? Quando a gente fala em transtorno na psicologia, a gente fala de um conjunto de sintomas que fecha um quadro em saúde mental. Então, o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele é um transtorno que já foi relacionado especificamente à ansiedade. Hoje sabe-se que ele tem uma parcela de ansiedade, mas ele também tem outras variáveis ali. E o que acontece? O indivíduo ele tem uma hiperatividade mental associada às ameaças, então ele pensa muitas coisas negativadas ou ele pensa muito em algumas ameaças. Ele não consegue se livrar desses pensamentos, então ele desenvolve os comportamentos repetitivos, que aí é o C da compulsão, né, a transtorno obsessivo compulsivo, para aliviar esses pensamentos. Então, por exemplo, eu saio de casa e aí eu penso assim, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, para não acontecer, eu preciso travar a porta da minha casa 10 vezes. Aí eu vou lá e faço o movimento repetitivo. Ufa, fiz, né? Então, é esse comportamento repetitivo para aliviar um processo mental e, por sua vez, emocional. Só que assim, todos nós temos, em algum grau, um processo mais obsessivo de pensamento em algum momento da vida e algum tipo de mania de comportamento repetitivo. O que a gente tem que tomar muito cuidado é para não banalizar isso e chamar de toque, porque o toque, na verdade, o diagnóstico, ele é uma pequena parte da população que tem e ele é muito sério. Então, tem que fazer realmente essa relação e isso só um profissional vai poder fazer uma avaliação psicodiagnóstica, para a gente poder realmente avaliar e depois tratar com aquilo que precisa. Mas é isso, a parte da compulsão é uma estratégia para aliviar o pensamento do indivíduo. Para encerrar, Guga, olha, a Elaine Paulista, 77, mandou aqui. Você acredita que o novo mundo vai ser mais interativo? As empresas vão investir em videoconferência? Porque eu acho que isso também acaba misturando essa coisa da compulsão, de você não ter que... enfim, eu pensei uma coisa que não tem nada a ver, né, no fim das contas. Mas dá sua opinião aí, depois eu falo que eu estava pensando para ver se é ou não. Tá. Então, Elaine, eu de verdade, assim, eu tenho me mantido um pouco alheio a tentativas de previsão. Porque, na verdade, assim, a gente ainda está passando por um processo onde muita coisa vai se configurar para se estabilizar, para a gente saber exatamente o que será esse novo mundo. Mas o que a gente pode entender da história, do que a gente já viu até aqui, é que a pandemia acelerou. Ela acelerou uma coisa que já estava acontecendo. Então, assim, todo o processo da evolução tecnológica, da globalização, que foi uma baita de uma transformação na humanidade, ela já vinha num ritmo. Então, assim, eu aqui, por exemplo, né, os meus atendimentos hoje são à distância. Eles são online. Essa prática já existia antes da pandemia. Eu não fazia, eu só atendia presencial. E aí eu sempre me questionava assim, será que eu vou fazer isso um dia? Bom, não sei, não era pronto. Então, agora os atendimentos são todos à distância, sabe-se lá até quando. Então acelera esse processo, né? E realmente existe um benefício se a gente souber utilizar. E é por isso que a gente precisa avaliar com o tempo cada um
E aí eu falo que existe uma parte da população que possivelmente vai ficar nesse modelo, ou seja, vai levar essa experiência à frente, e vai ter uma parte da população que não se adequou, que não se adaptou, que reprimiu tudo e que vai sair corrido para a vida, para agarrar todo mundo, para abraçar, para poder dar conta de uma necessidade, né? E Eu tá tô com essa tudo necessidade, bem. pelo amor de Deus. Não, e tá tudo bem, assim, não tem um problema nisso, né? Se a gente respeitar todas as medidas de cuidado, tá tudo certo, assim. Cada um sabe o próprio organismo e a gente precisa, de fato, viver num mundo onde cabe todo mundo, onde todo mundo possa ser e fazer aquilo que, na verdade, tem a intenção e faz feliz. Guga, eu amei conversar com você. Muito obrigado. Estou amando essas Imagina. lives e conversar com você sobre compulsão, porque eu acho que todo mundo tem um pouquinho de compulsão. E é muito legal isso que você falou, da gente entender e saber o que a gente está passando, né? Isso é o começo de tudo, né? Sim. Sabendo disso, a gente já consegue dar um start aí para onde a gente tem que ir, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Eu que agradeço, foi ótimo, super gostoso. Obrigado a Foi todo mundo muito que bom. esteve aí. Obrigado a todo mundo que entrou. Eu vou desconectar você aqui, tá bom? Tá bom, Volte brigadão, sempre, tá? beijo. Só me chamar que eu tô aí. Um beijo, fique bem Beijo, aí. querido. Tchau. Bom trabalho. Obrigado. Olha só, vou tirar o Guga daqui. E você, adorei que você participou comigo aqui hoje. A gente, toda terça-feira, 4 horas da tarde, faz uma live aqui na TV Tech. Eu estou na Rádio TV Tech aqui. Estou adorando isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Toda semana a gente vai falar sobre algum assunto que a gente está vivendo, está vivenciando nesses tempos estranhos, diferentes, de quarentena, de pandemia. E é muito legal saber que você está aí também conversando com a gente e dividindo toda essa informação e essas coisas todas que estão acontecendo com o ser humano.